Meus amigos, o futebol é maravilhoso, o futebol é surpreendente e quem diria que em 2025 a gente estaria comparando o PSG a times históricos como Real Madrid, Barcelona, United, Milan, Bayern de Munique, Arsenal. É isso. O PSG entrou numa sala que até um tempo atrás parecia inimaginável. Não porque o PSG não pudesse ganhar campeonatos, mas é pela forma como ele tem ganho os campeonatos. Inclusive pode entrar para a história como um feito único, tá? E a final da Copa do Mundo de Clubes tem tudo a ver com isso. Depois da vinheta eu explico. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos aí de WhatsApp. E esse pode ser um conteúdo que vale a pena, porque eu acho que vai gerar alguns bons debates e não é uma parada assim absurda. O PSG pode fazer uma das grandes temporadas da história de um clube. E tem muita gente apontando que pode ser a maior de todas. Vale lembrar, o PSG está na final da Copa do Mundo de Clubes e é favorito contra o Chelsea. Pode perder? Pode perder. Mas tem as ferramentas para garantir mais um título. E aí é verdade, você vai falar, puxa, mas outros clubes históricos não tiveram a Copa do Mundo de Clubes para disputar. É verdade. O PSG pode ganhar a primeira delas. Isso já é histórico por si só. E se pegar o ano de 2025, o PSG pode, somando todas as competições e por conta da Copa do Mundo de Clubes, levantar 7 troféus. Coisa que hoje é um recorde de Bayern de Munique e de Barcelona, naquela temporada do Super Agosto e tal, de 20, o rolo compressor do Bayern de Munique acabou ganhando num ano 6 taças. Aquele Barcelona do Guardiola em 2009 também ganhou 6 taças. Só que agora, como tem a Copa do Mundo de Clubes, e lembrando, o Intercontinental continua, tá? Lá no final do ano. O PSG, neste ano de 25, pode erguer 7 troféus, o que é uma parada absolutamente insana, com este time aí que a gente não diria há um tempo atrás que poderia chegar neste lugar. Inclusive, aí temos um bom resumo do que fez o PSG na Copa do Mundo de Clubes: 6 jogos, 5 vitórias, nenhum empate, só uma derrota para o Botafogo. 83,3% de aproveitamento, fez 16 gols, sofreu só um, o gol sofrido pelo Botafogo, criou 24 chances, 5 grandes chances perdidas, basicamente ali 6 finalizações para marcar um gol, isso é um ótimo aproveitamento, e obrigando 48 finalizações em média para um adversário fazer um gol nele, e aí, óbvio, é uma estatística um pouco distorcida, porque, enfim, só um adversário conseguiu fazer. E na média, 67% de posse de bola, sendo dominante, inclusive contra o Real Madrid, tendo ali na casa dos 70 e chegando quase a bater 80% de posse de bola. O time que vai entrar para a história, já está nela, né? Mas que vai entrar para a história com o Donnarumma, Hakimi, Pátio, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doué, Kvaratskhelia e aqui por uma questão de lesão na foto tem o Barcola, mas a gente sabe que é o Dembélé que neste momento desponta aí em várias casas de aposta e projeções na Europa como o favorito à bola de ouro. Mas aí a discussão que eu proponho aqui, que eu tenho visto surgir nas redes sociais, é se o PSG pode, ganhando a Copa do Mundo de Clubes, ter a maior temporada da história de um clube. Será que só os títulos é que vão levar isso em consideração? Ou o legado, o futebol jogado, a dominância, etc. Porque aí, e eu não vou nem entrar, ir lá para o século XX, que eu acho que ali a gente vai ter uma distorção de várias situações. Vamos ficar só no século XXI para tentar facilitar a discussão. Será que o PSG, este PSG, vai ter a maior temporada da história do século XXI de um único clube se ganhar a Tríplice Coroa, como já ganhou, né? Ganhou o Campeonato Francês, a Copa da França, a Liga dos Campeões, inédita e fazendo um 5-0 acachapante na final. É a maior vitória numa final de Liga dos Campeões da Europa e podendo agora ganhar a Copa do Mundo, tendo dado algumas goleadas na Copa, inclusive no time do Real Madrid, né? Lembrando,
Se a gente pegar o agregado aí, e olha que não pegou adversários quaisquer, né? O PSG jogou contra o Atlético de Madrid e meteu 4-0. Jogou com o Bayern de Munique, fez 2-0, talvez tenha sido o jogo mais duro para o PSG entre europeus, né? E depois mete 4 no Real Madrid, um agregado aí de 10-0 contra 3 potências europeias. Então, assim, é um time de muita dominância, de muita posse, de muita força, de velocidade para contra-ataque e que de fato pode fazer algo muito grande, né? E de qualquer forma, assim, independente do que a gente ache, se é a maior temporada ou não, se é a melhor temporada de todos os tempos de um clube e tudo, é fato que esse time já está na história porque ele conquistou uma coisa que o clube nunca tinha conquistado, a Liga dos Campeões. E dando, como eu disse, uma goleada inédita na final contra um time defensivamente muito forte, né? 5-0 na Inter de Milão não é para qualquer um. Então, assim, é uma parada surreal. Vou tentar lembrar aqui de algumas equipes históricas e ver se a gente chega numa conclusão se realmente o PSG vai ter, se ganhar a Copa do Mundo, a maior temporada da história de um clube. Mas é bom lembrar que na Copa do Mundo de Clubes, desde o início, e eu falei muito aqui do Mundial do Milhão, na Vebet, quem está sabendo isso desde o começo pode ganhar até R$ 1 milhão em apostas gratuitas distribuídas ao longo do torneio, né? Foram 200 mil na primeira rodada, 200 mil na segunda rodada, 200 mil na terceira rodada e 400 mil na fase final, desde as oitavas. E aí você pergunta, mas como é que eu participo? E eu tenho batido nessa tecla durante todo este mês de competição. É fácil. Você vai lá, faz a sua aposta em qualquer jogo da Copa do Mundo de Clubes e agora resta a decisão, ou seja, é o grande palco lá no site da Vebet. O mínimo, R$ 10, em odds a partir de 1,5. A cada R$ 10 apostados, você ganha ponto. Exemplo, apostou R$ 100 numa odd que eu falei de no mínimo 1,5, você ganha 10 pontos. Apostou 250, ganha 25. É isso, é simples lá no ranking. Eu já fiz minha aposta para esse jogaço. Acho que a gente vai ter mais de 2,5 gols aí, fácil, e acho que a gente vai ter gols nos dois tempos, tanto no primeiro quanto no segundo. Eu vou deixar o link na descrição para facilitar a sua vida, mas também tem neste QR Code aqui. Você vai cair direto no site da Vebet e aí já vai começar a sua brincadeira. Óbvio, sempre com responsabilidade. Esse é um recado para quem tem 18 anos ou mais. A gente não está falando aqui de aposentadoria, de segundo emprego, de renda extra. É uma diversão, beleza? Você faz lá a sua aposta mínima, tem seus pontos garantidos e muito futebol inédito, né? Confrontos que a gente sempre sonhou em ver. Essa Copa do Mundo nos brindou. Corre lá no site ou no app da Vebet e entra no jogo, vem mostrar que você conhece no maior palco do planeta. Mundial é aqui comigo, porque eu já falei, quem vê diversão, vê bet. Beleza? Já dei minhas dicas, vou até deixar o recado um pouco mais aí para a gente continuar falando desses clubes. Porque, vamos lá, quando a gente fala de temporada histórica, a maior temporada, por exemplo, o Arsenal invicto, ele é um time que tem um legado, ele ajuda, o Arsenal do Wenger, ajuda a mudar a cara da Premier League, o estilo da Premier League. Mas ele não foi o time mais vencedor, ele ganhou a Premier League invicta, que isso é muito grande. E ele deixa um legado, ele está na memória das pessoas como um time muito prazeroso de ver jogar, assim como esse PSG. Então é esse tipo de briga. Não é só a vitória pela vitória, não é só o ganhar pelo ganhar. Porque é preciso lembrar que ali o Real Madrid, por exemplo, do Zidane, é um Real Madrid que ganha 3 Champions seguidas. Tem pequenas mudanças de um para o outro, mas muita alteração de desempenho, né? Assim, o time do meio para mim é o melhor de todos ali, né? O Real de 16, 17, que não é igual ao anterior, não é igual ao do Ancelotti que ganhou em 14, apesar de ter muitas peças. Mas é óbvio que é um time que precisa ser lembrado. O Barcelona do Guardiola, o de 2008, 2009 é magnífico, mas o de 10 e 11 é absurdo. Para mim é até melhor. E curiosamente não ganha a tríplice coroa, né? Porque o de 8, 9 ganha tudo, inclusive é esse time que em 2009 levanta 6 troféus e faz isso pela primeira vez, e goleadas muito impactantes, né? Uma dominância grande em cima dos adversários, apesar de na semifinal contra o Chelsea na Champions ter passado um perrengue e ficado a isso aqui da eliminação, mas ganha 6-2 no Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, tudo isso é muito histórico. Ele apresenta um estilo de jogo que até ali cria uma disrupção, né? Muda a cabeça das pessoas em relação ao modelo de jogo e cria, obviamente, a busca por soluções. É um time muito histórico no século XXI. O Milan,
do Ancelotti também é um time bastante importante. A temporada 7 e 8 do Manchester United é magnífica, né? Que é a temporada de melhor do mundo do Cristiano Ronaldo, um time que tinha um ataque com Tevez e Rooney, um ataque fantástico, um time muito bom. A temporada do Bayern de 20 do rolo compressor, ela é absurda. Além de ter tríplice coroa, ele ganha com 100% de aproveitamento a Champions, que era algo inédito até então. Então isso é muito impactante, isso é muito importante. É sobre isso que a gente está falando quando a gente sugere a maior temporada de um clube. É preciso lembrar que nesse bolo aí tá outro time do Luiz Henrique, por exemplo, o time de 14 e 15. É um time magnífico. Mas assim como este PSG, aquele Barcelona passa a funcionar na virada da temporada. Ele é um time de 6 meses, mais ou menos, como o Bayern do Hans Flick. Ele é um time que, depois da saída do Kovac, tem uma mudança muito grande. É praticamente um time de 6 meses, então é como se fosse meia temporada. Outras equipes que a gente citou aqui, né, o Real Madrid de 16, 17, o próprio Milan, né, o United, os Barcelonas, o City do Guardiola, acho que tem duas versões muito importantes. O City dos 100 pontos é magnífico na Premier League e é gigantesco, apesar de não ganhar a Champions. E depois tem o City da Tríplice Coroa 22-23, que acho que do ponto de vista do jogo jogado, jogava menos do que, por exemplo, o City dos 100 pontos. Essa é uma visão minha. Né? Acho que esse PSG ele é muito dominante, é muito legal de ver jogar, mas ele quase não se classifica na fase de liga da Champions. Ele podia nem ter ido para o mata-mata. Isso é bastante importante da gente lembrar quando fala da maior temporada de um clube. Então, você olha para esse time e ele entra na sala para conversar com essa galera. Só que aí, algumas coisas talvez puxem para outros times. Né? O talento individual aqui e ali, que você vai ter algumas equipes com mais estrelas ou mais esses caras mais famintos por entretenimento, né? Caras que são mais protagonistas, talvez. Você vai ter o Barcelona, putz, com Messi, com Xavi, Iniesta, com o Henry em 2008, 2009, ainda com o Eto'o também, um ataque muito bom. Você vai ter o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo e outros muitos, né? Bale, Benzema e tal. O Manchester City com caras muito grandes também ali, esse 22, 23 com o Haaland puxando muito para si o protagonismo, mas em alguns momentos tendo o Bernardo Silva com um cara jogando muito, Kevin De Bruyne. Esse time do PSG, por mais que putz, o Dembélé pode ser eleito o melhor do mundo, não duvido, acho que hoje ele desponta como favorito. É algumas prateleiras abaixo dessas estrelas que eu falei aqui, né? E a questão de legado do jogo jogado, a gente ainda vai precisar entender. Eu ainda acho que a maior temporada que eu vi de um clube, em termos de dominância, de descolamento para os adversários, de aplicar goleadas, de fazer o que quer com os times, para mim ainda é o Barcelona de 2010, 2011, que é a melhor versão de um time do Guardiola para mim, inclusive melhor que a do Barcelona 8-9. Aí você fala, putz, mas não ganhou a tríplice coroa. Ok. Mas em termos de dominância, de você olhar para aquele time e falar, nada chega perto disso aqui, eles pegam a final contra o United, fazem 3-1 e por mais que você diga, putz, não foi um 5-0, né? O jogo chegou a estar empatado, mas é uma dominância tão grande. O Guardiola sempre fala, né, que é uma das grandes atuações daquele Barcelona dele. E depois ainda fecha contra o Santos no Mundial, mostrando um abismo gigantesco que existia entre o melhor time da América do Sul e o melhor time da Europa, assim, não praticavam o mesmo esporte naquele momento. Eu não sei, o PSG vale lembrar, e aí eu não vou entrar na seara de mentalidade, se estava afim, se não estava afim, esse PSG perdeu para o Botafogo na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Podia ser se fosse uma decisão que ele ganhasse? Podia. E óbvio, se jogar 10 vezes com o Botafogo, a tendência é que ganhe 8, 9 e tenha perdido a guela. É mérito do Botafogo. Ponto. Diz muito sobre o Botafogo. Mais até sobre o Botafogo do que sobre o PSG. Então, assim, jogo jogado, legado, disrupção, dominância, valores individuais, a beleza do jogo mesmo, o legado que ficou, como eu já disse. Eu acho que a grande temporada no século XXI de um time ainda é do Barcelona de 2010, 2011, por mais que tenham alguns aí que ganharam até mais, times que ganharam a tríplice coroa, né? O Bayern de Munique, o próprio Barcelona de 8-9, o Manchester City, esse PSG, a Inter de Milão do José Mourinho, que obviamente não foi a maior temporada do século XXI, nem acho que tenha sido, não, acho que nem conversa com o melhor futebol praticado do século XXI,
mas é um outro tipo de jogo, que eu particularmente não gosto e acho que propõe menos entretenimento do que outras equipes. Mas está tudo certo, existem várias formas de jogar futebol e não tem problema nenhum, não existe uma regra que é só assim que se joga. O papo aqui é sobre a maior temporada de um clube. E para mim, no século XXI, é do Barcelona 2010, 2011. Mas os comentários estão aí e quem chegou até o final do vídeo vai saber para colocar a sua lista. Bota um top 3, que aí já está valendo e eu vou saber quem chegou até aqui. Quem não chegou vai ser gaiato e botar só um, vai dizer que discordou, vai falar uma opinião. Quem chegou e é firmeza e é fechamento, vai colocar o top 3, beleza? Não precisa argumentar, só top 3 para mim já estou satisfeito, beleza? É nós, estamos juntos, boa final para todo mundo e aí nos resta sentar e aplaudir, né? Ou o PSG ou o Chelsea. Valeu, é nóis!